Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Sebastião Salgado. Na minha opinião, um dos melhores fotógrafos brasileiros de toda a história da fotografia brasileira. Eu sou muito fã de Sebastião Salgado, sempre foi uma inspiração para mim. A minha vontade, se eu pudesse, era só trabalhar com fotografia em preto e branco, mas infelizmente, né, a gente não consegue trabalhar só com preto e branco, ainda. Sebastião Salgado, ele que está com uma exposição em São Paulo, no Sesc de São Paulo, vai até o dia 31 de julho sobre a Amazônia. Depois daquele livro maravilhoso do Gênesis, ele fez agora, está com essa exposição Amazônia, tem um livro também belíssimo, vale muito a pena dar uma olhada nessa exposição de Salgado em São Paulo. Mas eu estou aqui hoje para falar de duas histórias que eu acho bem legais do Salgado, bem início de carreira, quando ele ainda era cabeludão, barbudo e tal. A primeira história aconteceu em 1981, quando ele trabalhava ainda fazendo fotojornalismo, fazendo editoriais para jornais e revistas, né? E ele estava em Washington, foi a primeira vez que ele tinha ido à capital americana e estava a serviço do New York Times fazendo uma cobertura sobre o ex-presidente Ronald Reagan, que sofreu um atentado naquela época. Então o New York Times deu a capa para ele e mais 6 páginas para ele poder fazer um trabalho em cima do Ronald Reagan. Então ele acompanhava o Reagan em vários lugares e nesse dia do atentado ele estava acompanhando e recentemente eu vi tem uma parte dessa história que eu não conhecia, que ele pediu crachá para uma determinada área, ele não conseguiu o crachá. E o governo americano conseguiu um agente do FBI que ficava atrás dele, onde ele ia, para garantir o acesso dele. É como se o agente fosse o crachá do Sebastião Salgado. Então, numa hora dessas, o Reagan estava numa parte lá perto de uma capela na Casa Branca, atrás da Casa Branca, e aí ele viu 3 fotógrafos saindo, né? Os 3 fotógrafos oficiais saindo, e ele falou com o agente do FBI que ele queria ir também, e o cara falou, não, lá não pode, aqueles são fotógrafos que vão fazer as imagens e depois distribui gratuitamente para todos os fotógrafos. E ele, naquela coisa de querer fazer a foto, ele tentou correr, tentou se locomover, e ele chegou num lugar que o Reagan tinha parado o carro, estava saindo do carro, e aí quando ele posicionou a câmera para fazer a foto, ele começou a escutar barulho de tiro, e ele achou que eram fogos e tal, mas são barulhos totalmente diferentes, né? Então ele fotografou todo o assassinato, a tentativa de assassinato do presidente Reagan em 1981. Ele era o único fotógrafo que estava lá, porque todos os que já tinham entrado, já estavam dentro, acessando para onde o presidente ia, e ele foi o único que conseguiu registrar aquilo ali para o New York Times. Ele ganhou muito dinheiro com aquilo, eles venderam muitas fotos desse atentado, mas ele, ao mesmo tempo, ele ficou com muito medo daquelas fotos, dele ficar marcado como o fotógrafo que fotografou o atentado ao Reagan. Então, depois que deu toda aquela repercussão, ele e a Lélia, a esposa dele, resolveram guardar essas fotos num cofre, nunca mais divulgaram, nem toca mais nesse assunto, mas dizem, né, que nessa época ele chegou a faturar $1 milhão com essas fotos, e aí a vida dele mudou, ele foi embora para Paris e começou a fazer esse trabalho mais autoral, né, esse preto e branco mais autoral, que hoje a gente conhece mundialmente, Sebastião Salgado. Essa história foi o início do primeira grana legal, firme que ele teve para poder investir nessa carreira mais autoral. Bom, a segunda história dele, que eu gosto muito, e eu escutei num programa, num documentário, ele contando, foi também sempre início de carreira. Ele estava num campo de golfe e tinha lá, parece que era um príncipe, eu não me lembro bem, eu já tentei levantar essa história mais aprofundada e não consegui levantar. Mas parece que era um príncipe que estava lá jogando golfe, e ele fazendo as fotos, e aí, brasileiro, né, vai puxando assunto aqui, e ele conseguiu trocar uma ideia com esse príncipe, conversar com ele, e acabou fazendo amizade, né? Nós brasileiros temos essa facilidade de fazer amizade em qualquer parte qualquer canto do mundo, né? E aí esse príncipe convidou o Sebastião Salgado para encontrá-lo na Torre Eiffel. Eles estavam em Paris,
e falou assim, olha, vamos para a Torre Eiffel, porque às 4 da tarde eu vou colocar uma bola de golfe e vou pegar o taco e vou dar um hit, né? Vou bater nessa bola, e onde essa bola cair, eu vou comprar o terreno e ali eu vou fazer um museu do golfe. O cara era muito apaixonado por golfe. E falou, você vai ser o fotógrafo exclusivo dessa situação. O Salgado ficou louco, né? Início de carreira, né? Ele foi para lá no local combinado, chegou lá aquele monte de fotógrafos, só ele que subiu, né? E o cara foi lá e deu a tacada, e ele fez toda a sequência do cara dando a tacada, da bola voando, e aí o cara falou, ó, depois você traz a foto para mim. Ah, não, pode deixar. Ele desceu aquilo correndo, pegou lá a lambreta dele, foi lá, correu para o lugar para revelar a foto, entregou a câmera pro laboratorista, né? E aí ele ficou sentado lá no sofá esperando, o laboratorista chegou para ele, voltou e falou assim, Sebastião, não tem filme na câmera. Aí ele falou, como assim não tem filme na câmera? Aí o cara olhou tudo e tal, ele esqueceu de colocar filme na câmera e não fez a foto. Só que ele tinha que voltar lá, né, para avisar pro príncipe que não tinha colocado o filme na câmera. Então ele voltou, todo preocupado, cabeça baixa, né? Assim, a gente sabe o que é perder uma foto, né? E aí ele subiu, e aí o príncipe estava lá, e aí ele contou pro príncipe, assim, todo envergonhado, né, e tal. Só que o príncipe deu várias gargalhadas, achou a história engraçada, era um cara excêntrico pra caramba também. E eles acabaram ali rindo daquela situação e não causou muitos problemas pro Salgado. Então, assim, é um grande fotógrafo, admiro demais, adoro essas duas histórias dele, tem várias outras histórias do Salgado, mas assim, quem não conhece, eu vou deixar uns links aqui abaixo para conhecer um pouco mais sobre a fundação, sobre o trabalho de plantação, de meio ambiente que ele faz, maravilhoso, além das fotos, dos livros que ele já lançou, o documentário dele, Sal da Terra, vale muito a pena, é um grande fotógrafo e assim, eu acho que é uma inspiração para a vida até, não só para fotografia, mas serve para tudo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.